Pessoal, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Sou o professor Valdemar Souza, do Profiac da Universidade Federal de Alagoas. Estamos dando continuidade aí na análise do modelo do TCF. Agora, a seção 4, plano de ação. Lembrando que nós já examinamos a seção 1 de introdução, contextualização problemática. Depois a 2.1, referencial teórico. 2.2, metodologia. Seção 3, diagnóstico organizacional. E agora a seção 4, plano de ação. Bem, iniciando então na página 28 aí do modelo, que eu peço que vocês, por favor, acessem. Nós temos o quadro 9, sempre apontando as definições, objetivando compreender e conhecer o que é um plano de ação. Então, as definições apontam que é um método de levantamento e análise usando questionários e dados quantitativos para identificar as causas de deficiências e desequilíbrio da organização, facilitar a organização de um plano de ação e tomada de decisão. Também é um conjunto de ações que visa apontar disfunções organizacionais que ocorrem no momento da pesquisa e também a descrição da organização e do seu funcionamento, analisando-se se a organização supre as necessidades, se é eficiente, eficaz e viável. É um instrumento que possibilita buscar informações e identificar problemas dentro da organização. E a análise da situação organizacional como um todo, permitindo apontar soluções para as situações identificadas. Tá certo? Então, efetivamente, o que sintetiza aí? É um método de análise e um conjunto de ações. É importante identificar como vão ser solucionados os problemas, ou, no nosso caso específico, o problema do caso dentro da organização que está sendo avaliada. Ou seja, o plano de ação é uma ferramenta estratégica para organizar as ações necessárias para atingir os objetivos. E pode ser aplicado para estabelecer e controlar etapas para implementar práticas resultantes de avaliações, esquematizar o alcance de uma meta, propor a resolução de um problema e organizar a execução de um projeto. O item 4.1 descreve um plano de ação. O que vai ser feito, quem é o responsável, como vai fazer e quando vai fazer em termos de previsão. E depois, retroativamente, esse plano de ação, aí na página 29, possibilita analisar a execução do planejamento até a data de implantação e a situação atual da ação. Quando e verificar a ação corretiva. Tá certo? Ou seja, é esquematizar todas as etapas necessárias para implantar a ação corretiva no âmbito organizacional. No quadro 10, a gente aponta aí um modelo adaptado lá da Confederação Nacional de Comércio, de plano de ação. Então, são 4 colunas principais: planejamento, execução e verificação. Depois, as subcolunas de planejamento: item, o que foi planejado, quem foi responsável, como seria executado e qual a previsão quando. Depois, na segunda coluna, a subcoluna seria quando foi executado em termos reais. E a última coluna é a verificação dos resultados alcançados e dos pontos problemáticos. Então, vocês percebam que é bastante detalhado, é bem minucioso. É importante que isso seja claramente apontado aí no diagnóstico organizacional, prevendo essa ação específica. Tá certo? São os passos necessários para concretizar a intervenção, a solução do problema. Tá certo? E aí aplicar continuamente esse processo até esgotar a análise completa do problema do caso que vocês estiverem avaliando. Lembro também sempre que todo esse desenvolvimento precisa ser feito em conjunto com os orientadores. Tá certo? O orientador precisa participar de cada etapa desse processo e também
os stakeholders organizacionais, lá no setor específico que vocês estão atuando. Tem que haver, pessoal, uma arte, uma sensibilidade para conjugar esses esforços comuns agregados, tá certo? Não existe um modelo, uma receita de bolo fechada, do ponto de vista, principalmente, da administração com os stakeholders e com o orientador. Quer dizer, é um processo em contínuo desenvolvimento. Uma hora é identificado um problema, amanhã depois surge uma outra situação, depois aquela situação reverte, aí uma nova situação aparece, etc. Tem que haver essa análise completa, certo? Tem que ter bastante sensibilidade durante a organização desse trabalho. O importante é que ele efetivamente contribua no esforço da administração pública brasileira para melhorar os serviços, os resultados, a concretude das suas ações. E aí a gente tem um exemplo na página 30 do preenchimento desse plano de ação dentro daquele exemplo hipotético de planejar a criação do Fundo Estadual de Apoio ao Setor Sucroalcooleiro de Alagoas, o FEA-Sucral. Então aí, e tem a definição do funding, que é o grande gargalo, né, de onde virão os recursos. Deve ser apontado pelo governo do estado de Alagoas, através de um projeto de 2 meses, de uma execução ainda em prazo a definir. E os resultados alcançados e pontos problemáticos vão ser definir a fonte, os diversos tipos de originação desses recursos orçamentários estaduais. Tá certo? Como atividade tem o preenchimento do anexo 5, que a gente vai analisar depois. E continuando aí a parte final, a gente tem as considerações finais, a subseção 4.2. É a última seção do relatório de pesquisa, ela registra as considerações finais e conclusões. Ela tem que ser escrita da mesma forma que a introdução, mas em ordem contrária. Ou seja, inicie com o ponto principal, qual foi o problema do caso, a questão de pesquisa e as etapas específicas, da mesma forma que foi apontado lá na sessão de introdução. Depois responda a pergunta que permeia todo esse processo, que é o e daí? O que nós vamos fazer com esse resultado? Em cada sessão dessas, isso tem que estar bastante claro. Essa sessão de conclusão, considerações finais, ela tem que responder o problema do caso, tem que responder a questão de pesquisa, de uma forma bastante clara e bastante objetiva. Esclarecer por que é significativo, dar uma nova resposta, uma alternativa, uma consequência adicional, enfim. Por exemplo, aí a gente cita, se houver uma alteração da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, as prefeituras municipais vão necessitar mudar a cultura, tá certo? Para se adequar. Não ampliar muito o significado, que pode parecer ponto principal, ou seja, tem que dar resposta ao problema, tá certo? Também é importante fazer sugestões para futuras pesquisas. Primeiro, reconhecer as limitações do nosso trabalho, do nosso relatório. E identificar o que não foi compreendido, o que pode melhorar, quais são futuras linhas de trabalho dentro desse corpus teórico que foi analisado, desenvolvido. Na página 32, a gente, então, especificamente aponta a conclusão. Um exemplo, na criação do FEA-Sucral, do Fundo Estadual de Apoio ao Setor Sucroalcooleiro de Alagoas, tá certo? A atividade está no anexo 6, então vamos lá agora para o anexos 5 e 6. As páginas... Vamos ver aqui. O anexo 5 vai estar na página 56. É exatamente aquele quadro do plano de ação, quadro adaptado.
esse quadro ele vai efetivamente sintetizar quais as etapas do nosso plano de ação, tá certo? E aí depois a gente vai, a partir do quadro, escrever o roteiro do plano de ação, tá certo? E aí acabamos o anexo 5. O anexo 6 é a esquematização das considerações finais. Legal que seja entre 1 e 2 páginas. E aí tem toda a estrutura esperada segundo as boas regras científicas. Primeiro, a questão de pesquisa, o problema do caso, a questão de análise específica. Em um parágrafo, a gente esquematiza isso. Depois, vamos analisar todos os resultados, os padrões, princípios e relações, preferencialmente correlacionando com a literatura, as expectativas da pesquisa e as particularidades, um parágrafo para cada item. Tá certo? Eu preciso responder a minha questão de pesquisa, o meu problema do caso. E aí eu vou especificamente apontando o que foi detectado, o que surgiu, quais as expectativas, o que foi identificado, qual a relação de literatura. Então aí já tem toda a formatação do argumento, no item 2. Resultado 1, princípio, relação com a literatura, expectativa da pesquisa e alguma particularidade. Tá certo? Lembram que a gente está avaliando uma organização bastante específica e nesse processo, que é altamente pragmático, vão acontecer inúmeras dinâmicas que precisam ser devidamente analisadas, examinadas, avaliadas e sintetizadas. É exatamente agora que a gente vai, em função dos resultados do plano de ação, do diagnóstico, fazer essa síntese na sessão de considerações finais. Tá? Eu deixei aí espaço para 3 resultados. E aí, nesse espaço, desenvolvam o que foi identificado aí na nossa pesquisa, tá certo? Aliás, 4 resultados. E, por último, as contribuições para o entendimento e as limitações do estudo. O que foi contribuir, o que limitou, quais as sugestões. É o último parágrafo da seção, da subseção e do relatório. Depois vem os verbos cognitivos, da taxonomia de Bloom. É importantíssimo, porque eu já falei para vocês, eles validam o aspecto científico da pesquisa, começa conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, e toda ação do relatório técnico científico deve ser expressa usando esses verbos. Uma coisa muito comum aqui, só um parênteses no Brasil, verificar. Não vai verificar nada, não é um verbo científico, tá certo? Outra coisa, é muito usado aqui, utilizar. Utilizar está errado, é usar. Tem uma outra significação. Então, identificar qual é a ação que vai ser apontada nas várias orações e sentenças do relatório e aplicar os verbos direto, ou seja, é um processo bastante simples do ponto de vista da redação. Uma vez entendida a dinâmica, o resultado final fica muito consistente, muito claro, muito objetivo. Com isso, nós finalizamos a análise do nosso modelo, todas as sessões, subseções, exemplos e atividades. Eu desejo a todos um excelente trabalho, uma ótima conclusão de curso, tudo de bom, aí, um relatório técnico muito eficiente, e eu estou inteiro dispor para tirar dúvidas, esclarecer o que for necessário aí em relação ao modelo, tá certo? Um grande abraço, bons estudos, até mais. Tchau.